E primeiro a gente começa destacando o que tá rolando fora do campo, né? Porque ontem o Clube do Remo desembarcou em Belém, a delegação chegou aqui na cidade depois da eliminação na Copa Norte, né? Sofrida na última rodada, e os azulinos se depararam com protesto, né? No aeroporto, o número ali de torcedores acabou aparecendo, né? E também tiveram algumas faixas que foram estendidas na sede social do clube. A gente tem imagens, inclusive, meu querido Orete Neto. Vamos colocar no ar, por gentileza, aí algumas dessas faixas, né, estendidas pela torcida do Clube do Remo, porque ela tem alguns dizeres, não só na sede, tá? Na rua mesmo, tá? Para os jogadores verem durante o caminho de volta. Ó, essas imagens aí agora são do aeroporto, tá? Depois a gente vai mostrar a faixa. Tem ali alguns torcedores, todos eles protestando de maneira pacífica, ali na hora que o ônibus sai, né? E tem algumas faixas ali, tentar até identificar, tem um fora eu não consegui identificar quem é. Mas olha só, Mataus, já tem o primeiro protesto da temporada, hein? Você acha que demorou muito, ainda mais pelos números que a gente trouxe ontem, né? O Remo tem 6 vitórias apenas na temporada, ou não? Cara, o maior problema pra mim é o motivo desse protesto. E eu repito, foi uma desclassificação vergonhosa por parte do Clube do Remo. É um ano, em termos esportivos, muito ruim do Remo. Ele não consegue ter o desempenho e nem o resultado no Campeonato Paraense, não consegue ter o desempenho e nem o resultado na Copa Verde, e na Série A ainda não também. O Remo, é importante a gente lembrar, o Remo só tem uma vitória na Série A. A gente sabe que é muito difícil, mas uma vitória em 11 jogos é um número muito baixo. E a gente viu recentemente que dava para vencer adversários que 3, 4 dias depois tiveram resultados horríveis na Série A. O Santos empatando lá com o Ricota, lá, o Recoleta. E o Vasco perdendo em casa pro outro time lá que me fugiu o nome também. Então foram adversários que o Remo enfrentou, que ele não conseguiu vencer e que vão lutar pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Só que o que mais me preocupa no Remo nesse ano é como o Remo ele vai terminar o ano. Eu não digo nem de rebaixado ou não rebaixado. É se o Remo ele vai sair desse ano maior que entrou, em termos estruturais e principalmente em termos de mentalidade. Porque o Remo esse ano ele tem uma grande chance que é mudar completamente a história do Remo. A gente tem informação, o Abner até citou nas redes sociais, que o CT ele deve sair agora um pouquinho maior. Tonhão, ao invés de o Remo fazer um campo, ele deve fazer 2, e a Vale vai dar mais um campo, ou seja, seriam 3 campos para iniciar o centro de treinamentos do Clube do Remo. Só que isso vai demorar também um tempinho, acredito que completo mesmo, só a partir do ano que vem, mas quem sabe no final do ano o Remo já não treine ali em seu CT. O Baenão, o que o Remo vai fazer no Baenão? Já melhorou o Baenão em relação a outros anos, só que se a gente lembrar, a maior parte das mudanças no Baenão começou ano passado. A maior parte das mudanças começou antes do Remo ser o Remo da Série A. Antes do Remo saber quanto ele ia ganhar na Série A. Foi o Remo da Série B que já estava mexendo ali, como diz, colocando pregos ali para começar as obras, treinar e tudo mais. Aliás, fazer as obras desde o início. Então, esse é o meu principal ponto. A torcida do Remo ela tem que ficar incomodada assim. São 6 vitórias em 26 jogos, é muito pouco para qualquer ano da história do Clube do Remo. Ter 6 vitórias em 26 jogos é muito pouco. Mas o meu ponto principal é como o Remo vai sair de 2026 para 2027. O Remo ele tem que sair como um clube consolidado, um clube com estrutura e com mentalidade de Série A. Porque tu tendo isso, voltar à Série A, com certeza vai demorar menos do que 32 anos. Ou permanecer na Série A, com certeza vai ser mais fácil ou menos difícil, tu tendo ali pelo menos o nível próximo do que os adversários. Se é difícil para Vitória, Chapecoense, essa galera emergente, imagina para o Remo que não tem a estrutura que esses times têm e chegou agora. Então, até entendo o protesto em relação a resultados, mas minha grande preocupação é a estrutura do Clube do Remo, como ele vai terminar para o ano que vem. Michel Anderson, bom dia para você. Já chega comentando algumas dessas faixas, inclusive. A gente tá rolando aí na tela. Para você que não tá no rádio, eu vou ler algumas, tá? Por exemplo, olha essa aí, ó. Cadê o CT? E o Baenão? E o Baenão tá chupando manga, Tonhão?
Aí, ó. Enquanto a torcida luta, vocês se arrastam. Essa aí é lá na frente da sede, tá? Lá na Avenida Nazaré. A outra que a gente mostrou no anterior estava lá no Baenão. Essa aí, ó. Jogadores mercenários, honrem seus salários. Até rimou essa aí, Michel. Rimou. Bom dia pra você, bom dia pros Jujubas ali. Cara, o que eu vou falar não é em tom de... Vai parecer ironia, mas não é ironia, não. A minha esperança no nosso país é essa turma aí. Essa turma de torcida organizada e tudo. E não é ironia. Porque no dia que eles entenderem que se eles fizerem isso com os nossos políticos, a gente muda de patamar de um dia para o outro. Meter uma pressão dessa numa Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados... Você lembra da greve dos caminhoneiros que teve ano passado? Quem foi que desbloqueou as estradas pelo país, hein? Foi a torcida organizada do Atlético Mineiro. Irmão, no dia que eles entenderem que eles podem ter uma vida melhor, se eles fizerem isso com os políticos, a gente muda de vida rapidinho. Eu não dou 2 anos para mudar esse país. Se meter essa pressão toda aí, e a gente... Parece ironia, mas não, eu tô falando sério, não é ironia não, é de verdade. Porque, cara, a pressão que se mete em um time de futebol, em um clube de futebol, em jogadores, em diretoria, e eu não estou dizendo que está errado, ela é inversamente proporcional ao que a gente luta pelos nossos direitos aqui no nosso país, né? Então, se a gente tivesse essa consciência, acho que a gente teria um país bem melhor. E sobre o protesto, cara, o torcedor... Protestar dessa forma eu acho muito válido. Eu não gosto quando vai lá, invade, e aí mete a mão na cara do jogador e xinga o jogador lá. Solta o rojão. Eu gostei dessa aí porque ela foi colocada na Almirante Barroso no caminho dos jogadores. Felizmente. Cara. Não sei se eles vão ver que eles estão dentro do ônibus. Eles estão dentro do ônibus, às vezes nem vê. Passa direto, nem percebe. Aí fica no celular, o cara passa direto, nem vê. Mas enfim, cara, eu acho válido. Aí a gente vai entrar em outras vertentes, que se a Copa Norte não valia nada, para que está fazendo tudo isso? Né? Por que esse peso todo? Porque o desempenho dos caras não está compatível com o que a gente esperava. Eles não estão entregando nem o mínimo, né? Concordo. Mas será que esse mínimo não está sendo entregue por qual motivo? Porque os caras vieram para jogar a Série A? Dinheiro não é problema. Faltou também, gestão, né? Para mostrar, entender, enfim. Acho, e já falei algumas vezes, que você montar um time de 40 jogadores cascudos é arriscado e foi arriscado. Está aí a prova. Os caras não conseguem desempenhar. Uma coisa é você pegar o elenco do Vasco e falar assim... a Sul-Americana, eu prefiro o brasileiro. Vai os moleques lá. O cara vai jogar a Sul-Americana. É uma oportunidade, competição continental. E não e tinha uns moleques lá, né? Então, assim, não era só... E mesmo que tu mande só os reservas, no caso, se fosse o time C, né? Time B, enfim. Os caras já vão com outra motivação. Agora, o que a Copa Norte dá de... O cara vai, se machuca, perde a temporada toda. Tem que pensar ao lado do jogador também. E aí é que eu falo que a gente tem que rever calendário. Se a gente está entrando em um campeonato, em que esse campeonato não importa, Mas o dinheiro não cai na conta dele do mesmo jeito? Para ele jogar a Copa Norte, esse dinheiro é mínimo. Esse dinheiro é mínimo. Se o próprio clube desvaloriza a competição... Não, eu falo de questão, então essa competição não tem salarial, que existir. Michel. Eu falo de questão salarial. O cara não vai... Se ele passar 3 meses só treinando... Mas o jogador vai se machucar. Não, ele pode se machucar no treino. Vitor Bueno se bater no treino. Mas qual é a probabilidade maior? Muitas vezes a probabilidade maior é em campo, é no jogo. Mas o principal... O cara não vai meter o pé, não adianta. O cara não vai meter o pé. Isso vai acontecer, mas eu discordo do ponto de... a forma como tu vai falar não é isso, mas o torcedor entende, o cara tá achando certo isso, não é esse? Não é isso. Acho que a gente tem que culpar os jogadores, eles precisam ser cobrados, porque o desempenho não está de acordo com o que se espera deles. O Remo, em todos os jogos que o Remo não venceu na Copa Norte no Paraense, o Remo teve, com certeza, um time melhor em campo do que o adversário. Em todos os jogos que o Remo não venceu, o Remo teve um time melhor em campo. Ninguém duvidava disso. Sim. E todo mundo ia pro jogo esperando o quê? Vai sobrar.
os caras vão fazer um resultado bom, os caras vão... E nunca aconteceu, tanto que só tem 5 vitórias contra 15 jogos, né? Em 15 jogos. Tirando a Série A. Então são 10 partidas que a gente se decepcionou com o Remo. Ou em Copa Norte... E algumas vitórias também. E em vitórias também, cara. Então, assim, eles têm que ser cobrados, mas essa discussão ela é muito além. Ela é muito além. O calendário está inchado, o planejamento foi feito errado. Você não pode montar um elenco de 40 jogadores cascudos. E faltando gente. Você pode faltando gente, porque o Léo Condela falou que ele quer... Já se organizou para contratar no meio do ano 2 posições. Então, a diretoria no início do ano, quando entendeu que precisava de 40 jogadores, ela precisava ter entendido também que não eram 40 jogadores cascudos. Não, eu vou pegar aqui uns 7 aqui da região, vou dar uma oportunidade, vou pegar uns 5 moleques e aí vou preencher com o meu time titular da Série A. Pronto, beleza. Aí tudo bem. Porque é o mesmo caso do Paysandu. É muito mais fácil você deixar o Cauã Bomba do lado de fora do que você deixar o Matheus Alexandre, o Carlinhos, o Plana. É muito mais fácil, entendeu? O cara não vai gritar porque ele está almejando, ele está evoluindo na carreira. Ele não vai gritar, ele não tem essa força para tumultuar o ambiente, enfim. E o cara, quando tiver oportunidade, ele vai entrar com vontade. Ah, mas pegou de 7 lá. Pegou de 7 por outros motivos. Porque os moleques sentiram o jogo e não são preparados para aguentar o rojão do jeito que foi, né? Enfim, acho que são vários fatores, cara. São vários fatores. É uma discussão mais ampla. Mas os jogadores precisam ser cobrados. Eles precisam ser cobrados porque você ter 5 vitórias em 15 jogos contra times de Série C e Série D é muito pouco. E aí é um desrespeito com a camisa do Remo. Olha só, meus amigos, vamos esperar, né, para ver se vai servir de alguma coisa, se vai fazer algum tipo de efeito esse tipo de protesto, né? Claro que é válido e a torcida tá no direito, tem que protestar mesmo, cara. Tem que cobrar os caras, né? Ainda mais da forma que foi, né? Pacífica, com cantos e tal, falando que tem que falar, colocando faixa, para eles perceberem de que aqui o pessoal também cobra, né? E daqui a pouco a gente vai colocar no ar uma sonora do Lucas Cardoso falando justamente sobre isso. Tava cobrando ele, até o porteiro do prédio dele cobra ele, pra você ter uma noção. Mas até em relação a isso, João, do que o torcedor até fala, acho que é o Elielson, que ele diz que ele tava lá no protesto, ele quer raça ali dos jogadores. O César fala que jogo é jogo, tem que entrar para jogar. Ele fala ali que agora tem, ele fala que tem um que defende calendário inchado. Mas tem dois pontos sobre isso de calendário. Primeiro, vou repetir isso toda vez que falar de calendário. Ninguém obrigou o Remo a jogar a Copa Verde. O Remo, até 2 meses antes da Copa Verde começar, ele poderia falar, não vou jogar. Se ele quisesse, ele falava assim, não vou jogar. Então ninguém obrigou o clube do Remo a jogar a Copa Verde. Ou vou com o Sub-20. Não, esse é um outro ponto. Entendeu? E um questionamento que se fala de calendário. Aí eu pego aquilo, eu não lembro se foi do Bayern, sei que foi da Alemanha, que eu acho que foi do Bayern, me fugiu o nome não sei se foi o Rummenigge que falou, da questão de calendário lá, o jogador e tudo mais. Então começa a pagar menos para jogador. Tu começar a pagar 1 milhão para o cara jogar 4 vezes no mês e 2 em casa, não vai fechar a conta. Eu acho que o ideal é jogar 6 vezes no mês. Não vai fechar a conta. Se mantiver o patamar salarial hoje de jogador, e isso em todos os níveis, e reduzir jogos, se hoje em dia já é uma choradeira do caramba quando a gente discute aqui de ingresso e tudo mais, porque não pode ser, porque vai ter que pagar e tudo mais. Então, se o jogador reclamar de calendário, eu pego eu acho que foi do Rummenigge, eu não lembro agora quem foi. Então fala pro teu empresário reduzir teu salário, que tu joga menos. Pois é, eu já ia comentar que essa discussão tá rolando até na Europa já, pra você ter uma noção, né? Cara, é porque os caras não aguentam, não adianta. Não, isso é verdade. A intensidade, o cara não vai, o nível de intensidade não aí vai o cara dizer, mas antes aguentava. Cara, o nível de intensidade do jogo, o nível de intensidade de jogo é totalmente diferente. E os caras lá estão reclamando. Então, e eu já falei isso ontem, não é um privilégio do Remo estar passando por isso, passar vergonha em competição assim, com um time melhor. Não é. No Brasil todo, se você for pegar, tem time por aí
que está passando vergonha e que está sendo cobrado, porque o desempenho... Aí você vai dizer que tem a questão do calendário, tem a questão da motivação, tem a questão do foco. Tem motivo para o jogador reclamar, isso aí a gente não tem como discutir. Então, assim, mas tem motivo também para cobrar do cara, né? Então, tem uma situação que hoje a cobrança existe e o motivo para o cara reclamar existe também. E aí é esse ponto que o Michel tá falando, que se não encontrar esse equilíbrio vai ficar sempre assim, né? Cara, vai ficar nessa história, entendeu? O jogador vai ficar ali se preservando, né? Ou então sem vontade mesmo, que tem jogador que... Tem jogador que entra numa competição dessa e não dá o 220. Ele fica só ali, faz o banho-maria e tal, acha que vai ganhar a qualquer hora e tá tudo certo. Tem jogador que vai sem vontade pro jogo, fala, pô, vou jogar... Não, mano, não dá, não vou, entendeu? Eu vou só entrar em campo. Tem jogador que faz isso. Agora, se é certo ou se é errado... É errado. Né? Pois é, mas... E aí? É errado por quê? E pra mim, o principal problema pro Remo nesse ano foi que a gente tá vendo isso, pelo menos, desde a terceira rodada do Campeonato Paraense. A gente já tá vendo o Remo ter esses desempenhos muito questionáveis. E a impressão que se passa é que o Remo não vai conseguir corrigir isso. O Fernando tá falando assim, agora ter elenco é ruim, coisa que todo ano se cobra. O problema é como você tem um elenco. Acabei de falar. Não é ruim, é a gestão, né? É a gestão do elenco. Você ter 40 pessoas para fazer a mesma função e capacitadas no mesmo nível praticamente. Com um campo de treino. Só jogam 22. Já começa por aí. A conta é muito rápido. Só jogam 22. E às vezes nem se faz mais coletivo, né? Então, às vezes difícil. Nem 22 se coloca para treinar, né? Se coloca o time titular e monta de reserva, a zaga ali, pronto. Mas tudo bem, vamos lá. Só jogam 22. Tem 18 de fora. Sem poder fazer nada. Do lado de fora. Academia ali. Imagina você, profissional, com rodagem no futebol, com condição de jogar em outra equipe. Sim. Tá ali do lado de fora, olhando seus companheiros sem poder fazer nada. Nada. Vai correr em volta do campo. Pô, mano, não dá, entendeu? Então, esse tipo de planejamento foi errado. Agora, se você botar um menino para correr em volta do campo, ele vai ficar alegre e satisfeito só encantado, vai ficar encantado. Né? Se você botar um cara daqui da região que está procurando um espaço, que quer evoluir, como era o caso do PH, que estava no elenco ano passado, sim, ele não vai achar ruim. Lógico, ele vai reclamar, porque ele quer jogar. Mas... Ele fica incomodado. Não sei se ele vai reclamar, mas ele vai ficar incomodado. Mas a probabilidade dele contaminar o ambiente é muito menor. Sim. É muito menor do que 18. Do que 18 que poderiam estar jogando. E o detalhe sobre o Vitor Bueno, né, que ele vivia o melhor momento dele com a camisa do Remo, né? Ele faz o gol contra a equipe do Bahia, né? Tinha disputado até ele se machucar 7 dos 8 jogos do Remo na Série A, sendo decisivo, né, naquele jogo contra a equipe baiana e dando um passe para outro gol. Não sei se vocês têm algum tipo de outra informação, se ele vai mesmo ou não, mas se for para Bragança Paulista já é um belo de um reforço para o Remo, hein? Informação que eu tenho é que ele viaja, tá? Remo viaja hoje, né? Até porque o Remo não volta agora, né? Porque ele vai pra Bahia depois. Informação que eu tenho é que ele viaja. Não sei se vai ser titular, acredito que... Acho difícil, cara. Acho bem pela difícil. Questão física. Acho bem difícil. Enfim. Faz falta, né? O Talhari tá sentindo nessa falta, inclusive. Tanto que o Talhari, a participação dele depois daquele jogo contra o Grêmio... no jogo contra o Vasco, o Talhari muitas vezes tinha que vir pra construir. Cara, deu pena de ver o Talhari contra o Vasco. Mas não de que ele jogou mal, tá? Sim. Do tanto que ele se sacrificou, porque o Talhari não conseguiu jogar porque ele tava brigando com o zagueiro o tempo inteiro pela bola, pô. E ele teve um lance que ele recebeu uma bola que foi aquela do Zé Ricardo, que eu acho que foi o único passe certo do Zé Ricardo no jogo, que ele joga por cima. E de resto, não conseguiram acionar bem o Talhari, principalmente nesse jogo diante do Vasco da Gama. Mas o Vitor Bueno traz uma diferença muito grande, porque não sei muito bem qual palavra usar, mas acho que ele traz uma leveza ao meio de campo do Remo, que ele deixa a situação mais tranquila. Ele não se esforça para jogar futebol.
Tem jogador que muitas vezes se esforça para jogar futebol. O Vitor Bueno não se esforça. Não é que falte intensidade nele. É que ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que ele vai entregar, e ele tem a qualidade para entregar. E ele tem intensidade também. Não, e ele tem intensidade. É que não é difícil para ele. Às vezes é difícil para um cara ali conseguir achar um passe que ele consegue achar normalmente. Então esse é o ponto, que ele traz ali uma certa tranquilidade. A grande questão é, para domingo, ele vai conseguir entregar isso? E eu acho difícil, até pelo tempo que ele ficou de fora, até mesmo de treinar. Então esse é um ponto que pode ser a maior dificuldade para o Remo nesse jogo diante do Bragantino. E tem um ponto, Michel, que isso vale também para domingo, é que porque eu tô vendo já esse discurso sendo criado. Ah, não, o Remo tá mal porque ele não tava conseguindo focar na Série A. Não é verdade. O foco do Remo sempre foi a Série A nesses últimos jogos. O Remo ele jogou esses 11 jogos da Série A com foco na Série A. Então não foi falta de foco daqui para trás, podemos dizer. Não é que agora o Remo ele vai focar do jeito que ele não focou. Não. O foco dele vem sendo o mesmo. Porque se não fosse, o Remo tinha perdido mais jogos, inclusive, na Série A. Então, o foco do Remo sempre foi a Série A. E com foco na Série A, o Remo não ganha do ruim Internacional em Belém, o Remo não ganha do mais ou menos Vasco em Belém, que para mim eram 2 jogos para ele vencer. Lá atrás, poderia ter vencido o Mirassol, e aí aconteceu E o Atlético. O pior parte. Não, isso eu tô falando só dos jogos em Belém, que era pro Remo ter vencido, que enfrentou adversários num confronto direto. E tinha a possibilidade de ganhar o Atlético, tinha a possibilidade de ganhar o Grêmio e tinha a possibilidade, para mim, no 11 contra 11, de ganhar o Santos. Dava para ganhar o Santos na Vila, ou pelo menos pontuar contra o Santos. A Copa Norte e o Paraense não eram prioridades, mas para o torcedor dizer Remo que não é prioridade, não, para o torcedor, mesmo ele sabendo que não era prioridade, e acho que ele até entende que não era prioridade, mas no final das contas, quando vê que não classificou, que não desempenhou, o cara fica pé da vida e cobra do mesmo jeito. Porque é aquilo que a gente fala, não é o Remo B que empatou, não é o Remo C, ou às vezes o Remo A. Foi o Remo que foi eliminado. Não vai estar lá, Remo mais ou menos. E em relação para domingo, isso me chama, contando com o que a gente viu de ontem, e que deve ter hoje, inclusive, mais um protesto lá, pelo menos a gente estava vendo essa movimentação mais ou menos marcado para 1 hora ali, que a torcida estava tentando se organizar, né? É como esses jogadores vão reagir para domingo. Porque pro Remo, ele tem que ganhar. E é mais fácil tu ganhar um Bragantino do que um Flamengo. E aí, me preocupa muito, porque tem... a bola de neve? Bola de neve e cada jogador reage de uma forma. Isso é verdade. Porque assim, o jogador que está na Série A, ele normalmente já tem uma condição financeira estável. Isso é verdade. Normalmente, tá? E ele pensa um pouco diferente, porque ele julga que ele não precisa passar por certas situações. Ele fala, tá de sacanagem. Não, mano, não vim pra cá pra isso. Então, principalmente os caras que nem jogaram, né, a Copa Verde. Então, o que a diretoria do Remo vai fazer daqui pra frente, que o presidente Tonhão vai fazer daqui pra frente com seus pares, em relação à gestão de grupo, e aí está incluído também o Léo Condé e o Vivian, né, que é o executivo, vai ser fundamental para que o Remo tenha sucesso na temporada. Porque se virar bola de neve, a tendência é ir largando. E se largar, vira esporte. Não pode deixar virar. Então tem que ter muito cuidado, muito foco, muito trabalho interno para que o Remo não sofra como o Sport sofreu ano passado. O Remo não tem time, tem um time melhor, tem time bom, tem um time em condição de brigar para não ser rebaixado. Tem time. Agora, ficar vivo até o final, né, lutando. O interno, ele é importantíssimo para que dentro de campo funcione. E se não estiver funcionando internamente, é perigoso.